Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixem o like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, dia 27, tá? Véspera do jogo da Libertadores contra o Boca, então a gente já começa a semana com aquele frio na barriga, com aquela expectativa aí positiva, né? Que o time vem numa fase boa, é um jogo grande, tá? A torcida do Corinthians vai lotar a Neoquímica Arena. Meu ingresso já tá aqui, tá? Meu ingresso já tá aqui, mas ainda compro 2 ingressos, tá? Meus amigos querem colar também, então quem tiver aí 2 ingressos, dá um salve lá no Instagram do John, certo, família? E vamos pra cima, sigam o John nas redes sociais, @John do Timão, Instagram, Twitter, TikTok e Quai, tem os links aqui embaixo pra vocês. Fechou, família? Bom, primeiro uma atualização aí sobre o Campeonato Brasileiro. A gente ficou com um sentimento de decepção, né, no jogo de sábado contra o Santos, que o Corinthians teve uma atuação melhor, criou algumas oportunidades, mas infelizmente não conseguiu sair com a vitória. E aí a gente olha para a tabela, pô, Palmeiras e Avaí. É o jogo para o Palmeiras fazer 3 pontos e abrir 5 em cima do Corinthians. A diferença já estava de 2 pontos. Só que o Palmeiras também foi com um time misto e também empatou o jogo com o Avaí, tá? Com o Avaí. Foi um 2-2, Palmeiras fez um pênalti, né? Aí o Avaí abriu o placar, Palmeiras virou o jogo, num gol de pênalti também do Scarpa, depois um gol do Rony, e aí temos a batida de falta do Jean-Pierre, empatando o jogo já no finzinho aí da partida, 2-2, e aí a tabela do Brasileirão ficou a seguinte: Palmeiras 29 pontos, Corinthians 26, qual que foi o maior problema? Não foi o Palmeiras manteve ali a diferença de 3 pontos. O problema foi Atlético Paranaense, Internacional e o Galo, que estavam aí a 4 pontos do Corinthians e agora estão a 2. Os 3 times venceram. O Inter já tinha amassado o Coritiba, acho que foi na sexta-feira o jogo, se eu não me engano. O Atlético Paranaense não se deu conta do Bragantino. Quando o Bragantino foi perceber, já estava 3-0 para o Atlético. Acabou 4-2, mas o Atlético assim, ó, mandando no jogo. E o Galo, que era o time que poderia ter tropeçado, começou tomando 2-0 do Fortaleza, até 30 do segundo. Aí o Galo foi e fez 3 gols, 3-2 pro Galo, virou ali no apagar das luzes do Mineirão. Então assim, se por um lado o Palmeiras não disparou, os outros clubes encostaram no Corinthians. Essa é a nossa situação no Campeonato Brasileiro. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Bom, o Vitor Pereira, né, concedeu a entrevista coletiva ao fim do jogo contra o Santos e trouxe alguns pontos. Naturalmente, quando tem que mudar, tem que mudar. Fica um jogo menos controlado. Sabíamos que correríamos esse risco, mas temos que correr o risco. Se não fizermos a gestão dos jogadores, o Fagner fez um jogo completo como não fazia há muito tempo, João Vitor vinha de um tempo parado e sentiu a pancada no pé, precisamos resguardá-los. Então assim, como eu já falei até na live, falei no vídeo também de ontem, quem tá criticando esse rodízio não tá entendendo a situação do Corinthians e do nosso elenco. Por que o Palmeiras poupou contra o Avaí? Porque precisa fazer o rodízio. O líder do campeonato tá fazendo, o vice-líder tá fazendo, o terceiro colocado tá fazendo, o quarto colocado tá fazendo, mas só a torcida do Corinthians que fica no pé do treinador. O Vitor Pereira ainda completou, ó. No meio, o Maicon tá fora, o Renato tá lesionado. O Duqueiroz sentiu. Era 45 minutos do Duqueiroz, 45 do Juliano. O Cantillo tá fora por suspensão. Na frente não tinha o Roger, que estava suspenso. Apostamos no Felipe. Júnior Moraes estava parado e tentou ajudar, mas estava há muito tempo fora. O cenário é esse, não posso dizer mais nada. Essa é a realidade. Sobre a situação aí do meio-campo, tá? Ele falou o seguinte, ó. Parece que surge na altura que de fato estamos a passar uma fase que vocês imaginam. Acaba um jogo
e começo a pensar, tentar perceber que time vou apresentar. Não está fácil, mas o Corinthians é feito de homens de luta, homens de trabalho, homens que sabem sofrer. Vamos com esse espírito para jogar contra o Boca. E aí ele falou que tá pensando já no Boca Juniors, né? Ele falou, ó, a gente tem o treino de recuperação ontem, né? Que foi, no caso, no domingo. Segunda, ainda vamos recuperar. Na terça já tem outro jogo. Não temos que viajar. E isso tem surgido lesões em todas as equipes. Todos os clubes estão com jogadores lesionados porque é desumano. Um clássico é muito importante. Os clássicos são jogos especiais. Ganhamos um bom clássico há 3 dias, né? Que no caso foi o dia que ele deu a coletiva de imprensa. E aí tivemos um jogo difícil contra esse novo Santos, né? Que mudou de postura e tudo mais. E também pelas mexidas que o Corinthians teve que fazer. Lutamos, trabalhamos muito e quisemos ganhar. Então, rapaziada, é isso que a gente tem que entender. Não tinha o Roger. Olha o meio-campo do Corinthians. Vou até trazer aqui, ó. O Duqueiroz vai ser reavaliado hoje. Ele não conseguiu fazer o exame ontem, tá? Porque o músculo ainda ficava um pouco inchado e dificultava na hora de fazer o exame. Então deixou para fazer o exame hoje para entender a gravidade da lesão dele, se ele pode ir para o jogo de amanhã ou não. E aí na posição que o Duqueiroz joga, a gente tem que ter uma consciência. Paulinho tá machucado. Maicon tá machucado. Cantígio tá suspenso. O Renato, que poderia ajudar se a gente tivesse um volante de marcação, tá machucado. As opções que sobram são Rony e Duqueiroz. E o Duqueiroz é dúvida. Vai fazer o exame ainda hoje para saber a gravidade da lesão. Vou atualizar vocês no Instagram. Assim que sair, eu posto lá no Instagram para vocês. E aí a gente tem o Rony e o Xavier, que são jogadores extremamente criticados. Tá? E aí? O que faz? Qual que é a mágica? Qual que é a mágica? O próprio Vitor Pereira falou sobre o Lucas Piton. Ele falou, ó, depois o pessoal me chama de professor Pardal. Eu coloquei o Piton no meio para ver se ele conseguia fazer algo, para ver se ele se encaixava. Foi um teste. Vamos imaginar que o Renato não volte e o Duqueiroz fique fora. Comecem a escrever que eu também vou começar a imaginar. Sem Cantígio, Paulinho, Maicon, Du e Renato. Coloca quem no meio campo ali com o Rony? Agora eu quero que vocês tenham uma solução para o Vitor Pereira também, tá? Xavier e Rony é o que temos hoje no elenco. É o que temos hoje no elenco. Ele falou, ó, vamos ver, vamos tentar, vamos lutar. Tenho que inventar. É isso. Professor Pardal, eu até achei engraçado o pessoal me chamar. Nunca achei que seria chamado disso no futebol. Nem sei com qual equipe que vamos jogar. Vamos ver. Então, assim, como que eu vou chegar e falar, é professor Pardal, é isso, é aquilo? Vem da realidade do nosso clube. Como que não faz um rodízio, tá? Então, assim, mais uma vez eu falo. A melhor contratação para o Corinthians para 2023 vai ser conseguir manter o Vitor Pereira. Se conseguir fechar a renovação, para mim já é um passo importante. Não que só isso, né? Mas assim, já é um passo extremamente importante para uma boa temporada em 2023. E aí, pensando nisso, tá? Um possível Corinthians para enfrentar o Boca amanhã é o seguinte. Cássio, Fagner, aí já vem a principal dúvida. João Vitor e Raul Gustavo ou Robert Renan e Raul Gustavo, com o Lucas Piton na esquerda. Meio campo, Rony, Giuliano, e aí quem é essa outra peça? Se o Duqueiroz estiver liberado, vai pro jogo. Se não, é o Xavier, é o Piton. Quem? Ataque com o Mantuan, William e Roger Guedes, tá? O ataque sem novidades, a linha de defesa, a dúvida aí é se o João Vitor vai estar liberado, e o meio campo, a principal dúvida é na posição do Duqueiroz. A gente aguarda aí uma atualização, né, para saber mais da gravidade dessa lesão aí do Duqueiroz, se é algo não, foi só um desconforto, tá tranquilo, descansou,
fez gelo, fez o regenerativo, já pode ir pro jogo ou não. Realmente tem que descansar um pouquinho para retornar no próximo jogo do Brasileirão ou esperar mais um pouco, tá? E aí é o ponto que eu falo também. Por que o Corinthians está passando esse sufoco agora? Porque o Cantillo está suspenso. Simplesmente o Cantillo foi suspenso. Pegou 2 jogos de suspensão por aquela expulsão lá na Bombonera. Alguém me mostra alguma outra situação em que um jogador pegou 2 jogos de suspensão numa situação dessa? Ou só quando é contra time argentino? Só quando é contra o Boca? É difícil, viu? É difícil. Essa situação dos bastidores aí me preocupa muito, tá? Muito, muito mesmo. Quero saber a opinião de vocês. Bom, e o Rony, né? Sabendo aí dessa necessidade do Corinthians em colocá-lo para jogar e tudo mais, a gente tem o Rony aí esse ano. Um cara que vem entrando em alguns momentos aí das partidas do Corinthians, só que oscila muito, 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 muito. Vou dar 3 exemplos aqui. Corinthians 3-0 em cima do Botafogo, na estreia do Brasileirão. Ele entra e faz o quê? Faz um pênalti. Besta, 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 besta. Um lance besta, tá? Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians ganhando de 1-0. Ele entra no jogo, é expulso. É expulso. Num jogo que estava controlado pelo Corinthians. O último jogo agora ele entrou como titular. Corinthians e Santos. Entrou como titular, tinha acabado de começar o jogo. 2 minutos. Ele vai no campo de ataque e me dá um carrinho no Eduardo Bauer, mano. Na lateral do campo do Santos, perto do escanteio. Pra quê? Aí tomou amarelo. Aí o volante tá o jogo inteiro com amarelo. Não pode fazer uma falta tática, não pode matar um contra-ataque. Então, assim, ele tem muita vontade. Você vê que não é maldade dele. De, tipo assim, ele tá mal intencionado. Não, é só muita vontade, mas ele precisa controlar isso, cara. Porque ele é jogador do Corinthians. E aí, ele deu uma entrevista falando sobre essa parte psicológica dos atletas. Vou estar sempre preparado, treinando, melhorar fisicamente, psicologicamente e tecnicamente para quando a oportunidade aparecer. Independente se for jogar ou não, tenho que estar pronto, visto uma camisa muito pesada e é o meu dever sempre estar pronto. Todo jogador precisa melhorar psicologicamente, na parte pessoal e na parte de pensar. Hoje tem um exemplo no grupo sensacional que é o Juliano. O que eu tenho aprendido com ele é surreal. Quando a gente se apega aos mais experientes, a gente muda rapidamente a nossa cabeça. Então assim, o Rony não pode mais ser tratado como, é cria da base, deixa eu virar aqui. Não sabe o que tá fazendo, é inexperiente e tudo mais. Pô, o Rony tem 23 anos, cara. 23 anos. Tá? Já passou da hora dele amadurecer, dele ter essa parte psicológica mais afomentada dentro de campo, dele ser um jogador mais tranquilo. Concordo, tá? No que ele fala de se apegar aos jogadores mais experientes, que isso ajuda com certeza. E aí acho também que os jogadores mais experientes têm que chamar ele, ir conversando e orientando dentro do jogo para ver se ele melhora, cara. Porque nesse momento é o jogador que a gente tem no nosso elenco. Simples, tá? Essa é a nossa situação. Quero saber a opinião de vocês e já vamos nos preparando aí para ver o Rony como titular amanhã. Torcer para que ele faça um bom jogo, tá? Vamos apoiar incondicionalmente os 90 minutos, dar aquela força para que o Rony faça uma ótima partida aí com a camisa do Corinthians. Comentem aí, família. Bom, agora uma atualização rapidinha, tá? Até que me surpreendeu, por isso que eu quis trazer isso para vocês. O Jô, tá? Que atualmente está livre no mercado e tudo mais, recebeu uma sondagem do Rosário Central da Argentina, tá? Tá, e o que tem, John? O treinador do Rosário Central é simplesmente Carlitos Tevez, que jogou com o Jô aqui no Corinthians, jogou com o Jô lá no Manchester City, tá? Então tem um bom relacionamento com o Jô, conhece o atacante e tudo mais. O Tevez ligou para ele, tá? Para entender um pouco da situação e tudo mais. E agora o Tevez está conversando com o Rosário Central
sobre a parte financeira, tá? Se encaixar no planejamento do clube, se couber no orçamento, Rosário Central vai fazer uma proposta pelo Jô, tá? A pedido do Tevez. Já pensou, rapaziada? O Jô no Rosário Central, sendo comandado pelo Tevez, um cara que foi companheiro dele e tudo mais. Gostaria de ver, tá? Queria ver isso. Queria ver. Parece até coisa de filme, né? De videogame, alguma coisa assim. Os dois atuaram juntos aqui no Corinthians, né? Na época que o Jô tava surgindo pro futebol. O Tevez já era uma realidade dentro do Corinthians. Jogaram juntos no City também, né? Jogaram juntos na Europa também. Então, assim, outra coincidência muito grande. E agora, o Tevez virou treinador. O Jô vinha numa sequência até que positiva no Corinthians. Tem os episódios extra-campo, tá? Prejudicaram ele, rescindiu o contrato, agora tá livre no mercado e tem essa possibilidade. Vamos aguardar novos capítulos, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Vocês gostariam de ver o Jô no Rosário Central? Bom, mais uma de mercado da bola, dessa vez aí sobre o nosso atacante Rodrigo Varanda. Ele atualmente está emprestado para a equipe da Chapecoense. Tá disputando aí a Série B do Campeonato Brasileiro, empréstimo até o fim do ano e tudo mais. E a notícia é a seguinte: um clube europeu, tá, do Chipre, acentuou o interesse pela contratação do jogador, tá? Já demonstrou, já fez a sondagem e tudo mais, e tá ali prestes a fazer uma proposta pro Corinthians. Qual que é o problema? Esse clube europeu quer uma negociação por empréstimo com uma opção de compra ao fim. Tá? A mesma negociação do Matheus Vital, do Ramiro, do Léo Natel. Empresta com a opção de compra no final. Eu emprestaria. Hoje eu acho que é mais válido para o Corinthians ter o Rodrigo Varanda jogando, mesmo que seja num clube do Chipre, do que na Chapecoense na Série B, tá? E aí eu já tô até meio que colocando o Rodrigo Varanda fora do Corinthians. Hoje, no meu pensamento, o Rodrigo Varanda é um jogador pra gente fazer dinheiro. Não vejo mais como um cara que vai se destacar em algum clube que tá emprestado, vai retornar e vai jogar no Corinthians. Muito difícil, tá? Muito difícil. Porque é um cara que não engrena. Não tô acompanhando ele na Série B, tá? Isso é um ponto já pra eu colocar. Não tô vendo se tá jogando, se não tá, se tá fazendo gol, se não tá. Mas eu emprestaria ele pra esse clube do Chipre, tá? Seria uma porta de entrada pro mercado europeu. E aí colocaria o valor de compra, e mesmo se o clube depois quiser comprá-lo, eu ficaria com uma boa fatia, tá? Com uma boa porcentagem. Se depois o clube vai revender ele para outro clube da Europa, a gente tem uma boa porcentagem, tá? Quero saber a opinião da fiel torcida. Agora, rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva logo. Vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aqui embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, muita gente me mandando: pô, John, o Yuri Alberto colocou de novo o Zenit na bio do Instagram. O Yuri Alberto recebeu proposta do Inter. O Yuri Alberto... Rapaziada, calma, respira. Vocês lembram do Roger Guedes? 2 meses negociando e fechou? E o Yuri Alberto é a mesma situação. Não que vai ficar 2 meses, mas assim, vou explicar aqui, né? O Inter queria o Yuri Alberto também. O Baldasso até trouxe isso. O Inter igualou a proposta de salário. Se o clube que você já jogou igualou a proposta e tem outro clube, qual que seria a lógica? Ele retornar para o clube que ele já jogou, que a torcida já tem um carinho, tem uma identificação e tudo mais. O Baldasso falou com essas palavras: não é questão de dinheiro. O Yuri Alberto quer jogar no Corinthians. A proposta do Inter foi a mesma. Só que o Yuri quer jogar no Corinthians. Mantenham a informação de que ele está fechado com o Corinthians. Faltam agora questões burocráticas de negociação, tá?
fechar os detalhes para o Mantuan e para o Ivan irem para o Zenit e o Yuri ser anunciado no Corinthians. Simples, simples. Só vamos manter a calma. Não precisa esse alvoroço, meu Deus, perdemos o Yuri. Não, não. Yuri vai ser jogador do Corinthians. Simples, tá? Simples. O próprio Duílio, né, falou sobre essa questão de contratações e tudo mais, o que ele pensa aí de mercado. Ele falou o seguinte: vamos imaginar que o mercado nos leva um ou outro jogador que não esperamos. Essas prioridades vão valer. Hoje, sabemos que, até em função das lesões que temos carências em determinados setores. Precisamos de um atacante, depois com a lesão do Paulinho e do Maicon, temos problemas ali no meio. Depois das saídas ou não, se sair de um atacante de velocidade, precisaremos de um. Se sair de um zagueiro, também. Vai depender do que acontecer. Vamos ver o que o mercado nos diz. No meu entender, precisamos claramente de um atacante e de um homem para ajudar no meio. Esse homem para ajudar no meio seria o jogador que entraria amanhã contra o Boca. Tá? Na ausência do Paulinho, do Maicon, do Duqueiroz, do Cantígio. O atacante é o que eu venho falando. A gente pedia. Ai, o Roger tem que jogar aberto. Ah, mas por que vai sair o Mantuan? Ué, vai entrar o centroavante que todo mundo vem pedindo desde o começo do ano. E aí o Roger vai poder jogar aberto. Simples. Simples. Tá? Entendo, obviamente, não queria que o Mantuan saísse, não queria que o Ivan saísse. Mas é um movimento de mercado. O Zenit não vai abrir mão de um centroavante igual o Yuri Alberto do nada, assim, de graça. Tem que ir alguém pra lá também. Enfim. E é isso, rapaziada. Nessa questão que o Duílio falou, pô, se sai um zagueiro, aí o Corinthians vai atrás de um zagueiro. Sai um atacante de lado, o Corinthians vai atrás de um atacante de lado. O Corinthians no mercado hoje busca um atacante e um jogador pro meio campo, tá? Um volante ali. E se sair alguém do nosso elenco, a gente vai pro mercado. Sobre o volante Eric Pulgar, o Duílio falou o seguinte: são atletas que a gente observa, nada além disso. Com o Balbuena a gente tem uma relação muito boa, um contato, mas ele segue no clube e não dá para especular nada. Depende se vai chegar, se vai perder alguém. Infelizmente não dá para ter tudo, mas passo a passo vamos melhorando o time, fazer todo o esforço necessário para trazer mais qualidade ao elenco. Então, rapaziada, essa é a situação do Corinthians nesse momento. Yuri Alberto chegando, saídas aí do Mantuan e do Ivan. Temos outros jogadores que podem sair, o próprio João Vitor, tá? Mas assim, a prioridade nesse momento é a contratação de um volante. O Eric Pulgar é um nome que o Corinthians avalia, é um nome que o Corinthians já tá fazendo essa sondagem, mas precisamos aguardar. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!